Louvado seja o Senhor. Estou muito contente de estar aqui com vocês e podermos dar continuidade nas lições, nesse estudo que nós estamos fazendo e usando como base esse livro, o Fundamentos da Fé Cristã, volume 2. Hoje chegamos na lição número 4. O título dessa lição é A Própria Palavra de Deus. E é um assunto extenso, vasto, um assunto rico, de uma profundidade que demanda tempo para cavar os detalhes, as riquezas que existem. Mas nesses poucos minutos que temos, quero apresentar para você 3 princípios, 3 fundamentos que fortalecem a nossa fé, que sustentam os nossos pés, fortalecem o nosso andar na vida cristã. O primeiro princípio, nós iremos falar sobre a palavra de Deus, ela origina a criação. Nada do que foi criado, nada do que existe nesse mundo, nesse universo, está fora da palavra de Deus. Todas as coisas, as visíveis e invisíveis, foram criadas por meio da palavra de Deus. O segundo fundamento é que essa palavra não somente tem a capacidade de criar, mas ela tem o poder de sustentar as coisas criadas. Louvado seja o Senhor. Então a palavra de Deus, ela tem o poder sustentador da criação. Deus, ele não somente fala a palavra, mas ele sustenta o que falou. E o terceiro princípio é que a palavra de Deus, ela é poderosa também para transformar a nossa vida. Então, esses 3 princípios nós precisamos refletir e certamente, se nós colocarmos o coração nesses assuntos e desfrutarmos e pedirmos luz, a iluminação do Espírito Santo, Deus irá nos tocar. O Senhor irá nos iluminar e irá nos levar a refletir sobre esse assunto. Eu gostaria de ler com vocês Salmo 33, versículos 6 e 9, que fala a respeito da palavra de Deus como originando a criação de Deus. Salmo capítulo 33, versículo 6 diz assim: Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Versículo 9: Pois ele falou, e tudo se fez. Ele ordenou, e tudo passou a existir. Louvado seja o Senhor. Então a palavra, ela tem o poder de trazer as coisas que não existem, de criar. Deus, ele é um Deus criador. Nada que existe nesse mundo está fora de Deus. Até mesmo as coisas invisíveis que não vemos, os mistérios estão no controle perfeito e absoluto de Deus, porque Ele criou. E tudo que Ele criou, Ele ordenou. E tudo que Ele ordenou passou a existir. A palavra de Deus não é uma palavra leviana. A palavra de Deus é uma palavra que é consistente. Ela é uma palavra densa, que traz junto com ela um objetivo. Graças ao Senhor, toda vez que Deus falou, toda vez que Deus fala comigo, com você, ou toda vez que você olha para a criação, você pode ver que essa criação, ela tem a ordem de uma palavra de comando do Criador. Deus, então, por meio de sua palavra, ele traz à existência as coisas que não existem. Do caos, Deus pode trazer restauração. Das trevas, Deus pode fazer a luz. Do abismo, Deus pode transformar, por meio da sua palavra, em montanhas. Do deserto, ele pode transformar em pastos verdejantes. Ele é Deus. A palavra dele é incontestável. Ninguém há no mesmo nível que ele. Então, tudo que ele fala, por meio da sua palavra, por meio da sua boca, do seu coração, tem um objetivo. E o objetivo é criar e trazer ordem e harmonia.
diferente do inimigo. O inimigo não tem poder e capacidade para criar absolutamente nada. Em João capítulo 10, versículo 10, o inimigo ele é descrito ali pelo apóstolo João como o ladrão. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. O diabo ele não criou e não tem capacidade e nunca terá capacidade de fazer nada, de criar nada. Ele simplesmente usurpa aquilo que Deus criou. Ele realmente é um ladrão. Mas Deus não, irmãos. Deus, ele cria porque a essência dele é uma essência de restauração. É uma essência bela. Deus, ele é maravilhoso. E o segundo fundamento é que Deus não somente cria por meio da sua palavra, mas por meio da sua palavra, ele sustenta todas as coisas criadas. Em Hebreus capítulo 1, gostaria de ler com vocês, Hebreus capítulo 1, versículo 3, diz assim: Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Louvado seja o Senhor. A palavra de Deus, nela mesmo tem a capacidade de criação, de criar. Mas não somente isso. Aquilo que Deus criou, ele tem o poder para sustentar. Sustentar não somente ao longo de anos, ao longo de toda a eternidade. Porque a palavra é o próprio Deus. Em João capítulo 1, versículo 1, fala que no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. Mas o Verbo era Deus. Esse verbo, no grego, significa logos, que nada mais é do que palavra em nosso idioma. Então, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Graças ao Senhor. Então, nós temos que ser encorajados por esse fundamento. Você é uma criação de Deus. Deus criou você, Deus criou a mim. E não somente Deus nos criou e nos colocou nesse mundo para que vagueemos aqui, para que tenhamos uma vida vazia, uma vida sem sentido, uma vida sem propósito. Não! Deus nos criou com objetivo. A palavra de Deus um dia foi pronunciada ao meu respeito e ao teu respeito. E dali nós ressurgimos como uma nova criatura, nos convertemos a Ele. E dali nossa vida, ela iniciou com um propósito. E Deus não somente criou algo em nós, mas Ele vai sustentar-nos. A coisa mais rica que nós temos que ter, principalmente nos momentos que estamos vivendo, de isolamento social, de pandemia, é saber que Deus nos sustenta. Toda vez que Deus fala, Ele sustenta aquilo que Ele falou. Se o Senhor falou que Ele vai cuidar de nós até que Ele venha, Ele irá fazer isso. Se nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça sem que Ele permita, isso é verdade. Se todos os cabelos que tem em nossa cabeça são contados por Ele, então isso significa que a nossa vida, minuto após minuto, está sendo traçada de maneira maravilhosa e de maneira rica por Ele. Então, a palavra de Deus tem o poder para sustentar aquilo que ela mesma criou. E o terceiro fundamento está em Romanos capítulo 4 e Salmo capítulo 51. O terceiro aspecto é que a palavra de Deus, ela tem o poder de transformar a nossa experiência. Transformar a nossa experiência. Abraão, em Romanos capítulo 4, ele é registrado ali a história de Abraão com Sara, sua mulher. Uma mulher que não era fértil, uma mulher que era impossível de ter um filho, e Deus apareceu para Abraão e Sara e prometeu-lhes a eles um filho. E depois nós sabemos que esse filho é o filho da promessa, Isaque. E ali em Romanos capítulo 4, no versículo 17,
mostra a experiência de Abraão exterior. Abraão creu na promessa de Deus. Mesmo ele creu contra a esperança. Ele creu na palavra de Deus. Deus apareceu para ele e falou: olha, Abraão, eu vou dar um filho a vocês. E a experiência de Abraão foi crer não nos seus sentimentos, não na situação que estava naquele momento, não nas suas emoções, mas Abraão creu naquilo que Deus falou por meio da boca de Deus. Essa deve ser a nossa experiência, querido irmão e querida irmã. Nós temos que crer muito mais na palavra de Deus do que nos nossos sentimentos. Os nossos sentimentos, eles são como montanha-russa. De manhã nós estamos no pico, no topo da montanha. À tarde estamos no vale da montanha. Nossos sentimentos são como o mar. Uma hora nós estamos mergulhados nas profundezas do mar, daqui a pouco nós estamos na superfície. Nós oscilamos. Mas Deus é digno de confiança. Deus ele tem provado por meio da criação que há alguém majestoso e poderoso sustentando todas as coisas que ele criou. Graças a Deus. Então, a experiência de Abraão em Romanos capítulo 4 é uma experiência exterior. Deus falou. E a promessa se concretizou. Isaac foi dado, né, esse filho tão precioso para Abraão e Sara. Segunda porção de que a palavra de Deus tem poder na nossa experiência é a experiência de Davi. Davi, em Salmo 51, versículo 10, ele fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ele pediu para Deus criar porque ele não tinha esse coração. Mas ele sabia quem era poderoso para trazer do nada coisas novas. Deus é poderoso para restaurar qualquer coisa. E Davi clama a Deus pedindo um coração puro. Cria em mim, Deus, eu não tenho esse coração. E a nossa experiência é assim. De maneira exterior, nós podemos ter a experiência de Abraão, mas de maneira interior, nós podemos ter a experiência de Davi. Nós podemos estar com um coração totalmente machucado e totalmente duro pelo tráfego desse mundo, pela correnteza desse mundo, dessa vida atribulada. E aí é o momento de nós clamarmos a Deus: Deus, cria em mim um coração puro. E Deus certamente vai criar. Essa é a experiência de Davi interior. Nos falta amor? Na nossa experiência cristã, se você for refletir, você vai perceber que nos falta amor, nos falta doação, nos falta amar o próximo como a nós mesmos. E quero encorajar você, nós não conseguimos por nós mesmos. Nós precisamos do criar de Deus, do restaurar de Deus, do poder sustentador da palavra de Deus no nosso interior para podermos amar. Nós não temos capacidade nem para amar nós mesmos, nem para amar o próximo. Mas nós podemos pedir para Deus: Deus, cria em mim. Como o Senhor criou o universo, como o Senhor criou todas as coisas, cria em mim um coração que ame. Se falta paz, se você vive atribulado, agitado, pode pedir para Deus: Deus, cria em mim um coração que é inundado pela paz, não desse mundo, mas pela paz que o Senhor me dá. Você pode pedir também alegria. Cria em mim alegria, Senhor. Davi passou por momentos de depressão, de muita tristeza, mas ele pediu para Deus: cria em mim. Você também pode pedir para Deus. Então essa quarta lição fala de 3 assuntos. A palavra de Deus tem o poder para criar. A palavra de Deus tem o poder para sustentar o que criou. E a palavra de Deus tem o poder para transformar a nossa vida. Deus abençoe, que esse pouco tempo que ficamos juntos possa encorajar e fortalecer
seu coração. Jesus é o nosso Senhor.